Amados irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que quero convidar você para um momentinho, para a meditação na preciosa palavra de Deus. Hoje vamos trazer um tema, fala sobre os bons exemplos dos bereanos que receberam a palavra do Senhor com muita alegria nos seus corações. Nosso texto bíblico encontra-se em Atos 17:11, que nos diz desta maneira: Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. De sorte que muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Um texto muito enfático dentro da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo foi pregar em Tessalônica devido a uma visão que ele teve, onde aparecia um varão e dizia para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele foi, pregou a palavra, foi muito bem sucedido, muitas almas foram salvas, mas no final se levantaram muitos judeus e pessoas de má fé para perseguir Paulo e desejavam tirar-lhe a vida. E os irmãos de Tessalônica fizeram com que ele fugisse à noite, fosse para Bereia. E lá em Bereia ele encontrou um povo desejoso de ouvir a palavra. E o texto bíblico diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez. Avidez é sede intensa. Tinham sede de ouvir a palavra do Senhor. Que nesta tarde, meu Jesus, haja corações desejosos de receber a santa palavra do Senhor. 7 exemplos dos bereanos que devem ser seguidos ainda por todos nós nos dias atuais. Primeiro, eles eram nobres, isto é, eram educados e gostavam de estudar a Bíblia, gostavam de estudar a palavra. Creio que todos nós devemos sentir essa sede, esse desejo de aprender, e não há livro melhor para nos ensinar as verdades cristãs do que a Escritura Sagrada, o Santo Evangelho. Então nos diz o texto bíblico que ter sede de Deus é algo imprescindível para a alma que deseja conhecer a Deus. O salmista dizia: minha alma tem sede de Deus, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que a corça que está no deserto e tem sede da fonte e corre em busca da água. Minha alma suspira por ti, ó Deus, dizia o salmista. Aleluia! O segundo exemplo daqueles bereanos, que deve ser seguido por nós, é que eles examinaram as Escrituras para ver se realmente o que Paulo estava dizendo era verdade. Nós não podemos acreditar em tudo que nós ouvimos, não é verdade? Temos que aprender a ter um filtro, para saber filtrar o que realmente é correto ou não. E a melhor maneira de nós descobrirmos a verdade é examinando a Escritura, porque a Escritura é a palavra de Deus. Em João 5,39 está escrito: examinais a Escritura, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, uma necessidade de nós examinarmos, continuar examinando
as Escrituras e não sermos tão crédulos. Não podemos ser incrédulos nem crédulos exagerados. Nós temos que aprender a procurar o ponto de equilíbrio de tudo aquilo que nós ouvimos. E examinar a Escritura é a melhor maneira de nós descobrir se aquilo que o pregador, o pastor, está falando a verdade. Inclusive eu que estou falando aqui, não quero que você vou acreditar porque é o pastor. Não. Examine a Escritura. Vê se estou falando alguma coisa fora da Escritura, para você também tomar sua própria decisão. Não vá pelaquela história de ser piolho, porque o piolho é que só anda pela cabeça dos outros. Procure usar sua própria cabeça, sua inteligência, sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de escolha, e faça uma boa escolha, examinando a Escritura e crendo nas Escrituras Sagradas para receber a salvação e a libertação em nome do Senhor. Então, o terceiro exemplo daqueles bereanos é que eles estudavam a Bíblia com o desejo de obter a vida eterna. E é o que Jesus falou, que o que examina a Escritura com critérios, com sabedoria, com dedicação, buscando a orientação do Espírito Santo, alcança a vida eterna. Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Esse descanso é a vida eterna, que Jesus promete àqueles que estudam a Bíblia, que examinam a Escritura, que meditam na palavra de Deus e a recebem não como palavra de homem, mas como a palavra de Deus inspirada, inerrante, soberana, que vem direto de Deus para os nossos corações. Aleluia! O quarto exemplo daqueles bereanos é que eles queriam aprender com Cristo. Eles ouviram falar de Jesus, sabiam que ele era o mestre dos mestres e correram para os pés de Jesus. Encontramos na caminhada de Jesus, Jesus entrou da casa de Marta, Maria e Lázaro, e Marta se preocupou em fazer o alimento para os discípulos, para Jesus, e Maria correu para os pés de Jesus para ouvir a palavra de Jesus. Marta ficou inquieta com aquilo e disse: Jesus, manda que a minha irmã venha me ajudar, porque estou cuidando disso aqui sozinha. Foi o que Jesus disse para ela: Marta, Marta, andas preocupada com tantas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus! Que bênção que ela correu para os pés de Jesus, para ouvir a palavra de Jesus, para aprender com Jesus. Isto aqui é maravilhoso. Oxalá que milhares de pessoas pudessem continuar indo para os pés de Jesus, indo para a palavra, indo para o Evangelho, para ouvir a palavra e ser liberto pelo poder da palavra. Glória ao nome do Senhor. Por isso que Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis a vida eterna. Quinto bom exemplo que devemos aprender com os bereanos é que eles queriam ser libertos do pecado. O pecado é a pior mazela que prende, escraviza e destrói. Mas Jesus veio para libertar o homem. Ele veio para desfazer as obras de Satanás, quebrar as cadeias, quebrar as correntes, os portões de ferro caem por terra. Quando Jesus entra na vida do homem e da mulher, ele passa a ser liberto pelo poder da verdade. É por isso que Jesus falou em João 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus! Se você ainda
não desfruta desta liberdade espiritual, eu estou lançando um desafio para você hoje. Examine a Escritura. Busque no Evangelho as palavras do Mestre Jesus, dos seus apóstolos, e você certamente desfrutará esta bênção que os crentes bereanos desfrutaram. Que Deus abençoe o nosso coração com a sua santa e bendita palavra. Sexto exemplo dos bereanos é que eles desejavam ser discípulos de Cristo. João 8,31 diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, diz o Senhor. Ser discípulo de Jesus é ser um aprendiz com Jesus, é desejar estar aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, aprendendo com Jesus e andando segundo Jesus andou. Que Deus nos ajude a ter esse mesmo desejo que aqueles irmãos ali de Beré tiveram, que haja muitos bereanos nos dias atuais, desejosos de aprender com o Senhor Jesus de Nazaré. Sétimo exemplo daquelas pessoas de Bereia, aqueles irmãos bereanos, é que eles desejavam morar no céu. Claro que o homem precisa sentir desejo de morar no céu, porque Deus quer que todos nós um dia moremos ali, mas Ele não força a nossa natureza. Ele nos deu livre-arbítrio, isto é, a capacidade de escolha. Nós precisamos escolher bem para poder nos sentir bem. Quem escolhe mal, com certeza, vai desfrutar o mal. Mas quem escolhe o bem, isto é, aquele que é bem-aventurado, passa a ser feliz, porque bem-aventurança é felicidade. Glória a Deus. Está escrito em Mateus 7,21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E Jesus disse, a vontade de meu Pai é esta, todos possam ouvir a minha palavra e crer em mim, e eu ressuscitarei no último dia. O dia do arrebatamento da igreja está chegando. Esse dia, milhões de pessoas estarão levantando do pó, e outros milhões estarão sendo transformados e subirão ao encontro do Senhor. Por quê? Porque aprenderam a fazer a vontade do Senhor. Isto é, crer em Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus e morar no céu com Jesus. Em Lucas 23:43, está escrito, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta palavra Jesus falou para um ladrão que morreu com ele, ali na cruz, ao lado dele. E aquele homem se arrependeu dos seus pecados, buscou a graça do Senhor, pedindo perdão, pedindo misericórdia, e Jesus lhe deu essa garantia, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Queres tu um dia morar neste lugar lindo que o Senhor preparou para aqueles que o amam? Então recebe Jesus agora, aceita-o como teu Senhor e Salvador, e viva para Ele, e você também terá a felicidade de morar no céu, no paraíso de Deus. Que Deus nos abençoe, abençoe todos vocês que estão ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Amém.